gravar também aqui. Então, boa tarde a todos e todas. Também é um prazer estar dando continuidade à nossa disciplina de métodos e técnicas em estudos de patógenos humanos, que esse ano traz o tema Agenda 2030 e ações de promoção à saúde para a população. Hoje eu tenho o grande prazer de receber minha amiga e colaboradora, a doutora Viviane Boaventura, que é pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, e daqui da Unidade da Bahia. Além disso, ela é também professora associada de imunopatologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Ela possui graduação em Medicina pela UFBA, especialização em otorrinolaringologia na Santa Casa da Misericórdia da Bahia. Ela é egressa do PGPAT, de mestrado e doutorado, em nosso programa, e ela tem uma larga experiência também na área da medicina, imunologia de doenças infecciosas, nos temas de imunopatogênese, diagnóstico e tratamento de doenças infecciosas transmitidas pelo vetor. Nos nossos temas de colaboração em leishmaniose, Viviane tem sido essenciais para os nossos estudos, para os pacientes que ela acompanha, de leishmaniose cutânea da forma mucosa, mas atualmente, apesar dela ter contribuições relevantes no campo da leishmaniose, ela também vem se dedicando a trabalhos em Covid-19, em temas de clínica, saúde digital e efetividade de vacinas, que ela vai falar um pouco para a gente, de como essa pesquisa impactou na vida dela e das pessoas, dos projetos nesse tema que ela trouxe para hoje, Ciências e Cidadania. Obrigada, Vivi, a palavra é sua. Obrigada, Val, pela apresentação carinhosa. A ideia aqui realmente é discutir um pouco à luz do que tudo que aconteceu com a Covid-19 e discutir esse tema que é muito caro, que é ciência e cidadania. Esse final de semana eu assisti uma peça do Duvier, e o nome da peça é Sísifo. Eu não sei se alguém aqui assistiu, do grupo dos alunos. Se assistiu, pode colocar no chat que eu estou vendo daqui. Mas, basicamente, Sísifo é uma peça sobre Sísifo, que é um personagem da mitologia grega que tem essa punição dos deuses de empurrar uma pedra por morro acima, e depois essa pedra, quando ele chega no topo do morro, essa pedra rola de volta e ele tem que fazer tudo de novo. Então, a peça, na verdade, são vários quadros, são 60 quadros, ele faz um paralelo com uma série de coisas, e aí, ouvindo essa peça, eu pensei muito na questão da ciência e da cidadania e como a gente funciona na mecânica da ciência, rolando essa pedra para cima. Então, a gente tem um viver científico que é você tem uma ideia, escreve o projeto, consegue aprovação, ou então começa, mesmo sem financiamento, já buscando tornar viável aquela ideia, escreve toda a metodologia, depois a gente se debruça em produzir os dados, tem os resultados, analisa, publica, tira várias conclusões daquilo ali e volta para o ponto inicial, que é, a partir daquelas conclusões, gerar uma outra hipótese e fazer o mesmo movimento novamente. Então, a gente tem um pouco desse Sísifo dentro da ciência. E a ideia aqui é tentar sair um pouco dessa rotina do cientista, que é de produção, de conhecimento nessa via convencional, e pensar um pouco como é que essa ciência se coloca dentro da sociedade, dentro da comunidade. Então, pensar, na verdade, fora do mundo do laboratório. Acho que esse é o ponto. Então, a gente tem um mundo cheio de desafios, tem, por exemplo, inequidade de acesso à saúde, a questão da biodiversidade, bioterrorismo, patente de vacina, escassez de alimento, problemas de recursos hídricos, guerra, aquecimento global. Então, uma série de temas que parecem muito distantes da nossa realidade dentro da pesquisa, mas, na verdade, tem uma implicação muito grande na nossa rotina, no nosso cotidiano. Então, a ideia é que a gente precisa realmente voltar aos olhares
do cientista para um pouco para fora do laboratório, para essa necessidade de desengajar esse cientista dentro da comunidade, né? A gente tem uma formação que eu chamaria aqui de cientista cidadão, não cidadão cientista, que é um outro conceito. Cidadão cientista é aquela pessoa que é chamada a participar de um projeto, ela não é cientista, mas ela pode colaborar, por exemplo, um astrônomo, né? Alguém que fotografa cometas e tal, fotografar, e aí essa imagem ser trazida ou ser juntada para um cientista para formar uma imagem maior. Então, esse é o cidadão que contribui para a ciência, mas é que é diferente, é que é o cientista dentro da sua função, da sua missão ou da sua posição de cidadão. Então, vou trazer os dois conceitos aqui, de cientista e de cidadão, só para a gente refletir em cima disso. O cientista, então, é o indivíduo que investiga de uma forma sistemática e baseada em evidência um determinado assunto. Ele vai testar a hipótese, ele tem um caminho para a formação e tem métricas para ser avaliado, né, como cientista. Em tese, esse neutro vai ser muito questionado, assim, ele deve ter um método, uma estratégia de busca que seja neutra, para que ele possa encontrar o conhecimento, para que a busca dos conhecimentos seja da forma mais adequada, e ele pressupõe também que esse indivíduo tem uma liberdade para exercer suas atividades sem que haja uma interferência política, né? Você imagine, por exemplo, um determinado tema que seja caro a um interesse comercial, e se o cientista encontra uma informação que vai de encontro àquele interesse comercial, por exemplo, ele descobre que uma determinada substância, determinada droga que é produzida, ela tem uma toxicidade, esse conhecimento vai de encontro a interesses políticos, e se ela não tiver uma liberdade para exercer sua atividade, ela vai sofrer, ela precisa ter preservado esse direito, essa liberdade, para que isso não interfira nos resultados que ela produz. De modo que vocês já começam a ver que já tem um certo imbricamento da ciência com a cidadania, né? Então, assim, a ciência não consegue sobreviver de uma forma plena dentro de uma estrutura que não seja uma estrutura democrática, porque ela prescinde de liberdade para que suas atividades sejam exercidas. E, por outro lado, a cidadania, o cidadão é um indivíduo que tem um conjunto de direitos, deveres civis e políticos na sociedade. Esses direitos e deveres são interligados, mas você não é formado para ser cidadão, né? Então, não existe universidade que vai formar um indivíduo para ser cidadão. Não existe também nenhuma métrica formal, nenhum feedback. Olha, você está sendo um bom cidadão, você está sendo um mau cidadão. Ninguém lhe avalia como cidadão. E as pessoas praticamente não têm estímulo para se formarem. Quase que não tem estímulo para que se forme um bom cidadão, né? De modo que eu vou retrazer essa mensagem, essa frase desse pesquisador do Boucher, que discute muito essa cidadania e ciência, que é difícil se tornar um bom cientista, mas é mais difícil ainda se tornar um bom cidadão, né? Porque a gente não tem essas métricas até para calcular e dizer o que é ser um bom cidadão. Então, por que a gente precisa de um cientista cidadão, né? Eu vou trazer aqui 4 razões, antes de trazer um exemplo. Então, o cientista cidadão, a gente precisa porque a gente tem uma responsabilidade social sobre a nossa atividade, né? O cientista, ele tem potenciais contribuições para a sociedade que são muito caras. O cientista por si só, ele é um indivíduo que é criativo, né? Porque é necessário para exercer a ciência você ter uma criatividade. Ele é um formador de opinião dentro da comunidade, ele tem um papel de liderança, ele é um agente transformador da sociedade, porque ele gera conhecimento, e o conhecimento dele transforma a sociedade. E ele é formado, ele é orientado, ele é instruído a criar conhecimento e encontrar soluções para desafios. Então, são uma série de características que o cientista tem que tornam ele um elemento muito importante na sociedade, né? Então, ele tem essa responsabilidade social. E essa é uma frase de Marie Curie, que cada um de nós divide essa responsabilidade por toda a humanidade, em particular com aqueles indivíduos que precisam mais, que têm mais necessidade da nossa contribuição, né? Então, o cientista, então, ele é um indivíduo que ele é responsável, a gente tem uma responsabilidade social como cidadão. Além disso, a gente precisa melhorar a comunicação da ciência com a sociedade, melhorar no sentido de que fazer com que a sociedade entenda o que a ciência produz. Isso é uma missão como cidadão, né? Que é uma contribuição que o cientista cidadão pode dar. O que é isso? Você traduzir descobertas científicas e as incertezas da descoberta científica
para a população. Então, a gente vê como está sendo difícil agora com a Covid-19 e com a própria, né, advento das vacinas, com essa comunicação com a sociedade, ela não entende, para ela, por muito tempo, né, a ciência falava uma verdade absoluta, e a gente que é cientista sabe que não existe verdade absoluta, existe uma busca pela verdade incessante, e que a ideia é sempre você tentar derrubar aquela verdade prévia para você construir uma outra verdade em cima e ir aprimorando, usando ferramentas adequadas, né, embasadas. Então, o cientista está habituado a essa incerteza, mas a população não está, né? Então, a gente precisa fazer a população entender que essas verdades da ciência são verdades temporárias e que podem sofrer modificações e que isso não torna a ciência menos importante, né? Ao contrário, o fato de você estar sempre buscando a verdade que é o grande X da questão, né? Sempre se corrigindo, sempre voltando atrás e tentando colocar um tijolo a mais nessa construção do conhecimento. Outra questão em relação a fornecer informações para o debate público, né? Essa comunicação da ciência é essencial para que o público entenda determinadas situações e que possa, então, levar essa situação para debate, né? Então, informar essa sociedade é muito importante, não é tomar a decisão pela sociedade, mas é informá-la desses temas caros e que são de interesse social. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Por exemplo, uma pesquisadora, bióloga Carson, que ela tem um trabalho muito interessante, ela tem um livro publicado chamado Primavera Silenciosa, que ela fala basicamente do desaparecimento de pássaros, e esse trabalho, essa observação dela teve, e a partir do princípio dessa observação, ela faz toda a hipótese e a demonstração de que havia um problema ecológico gerado pelo uso indiscriminado de pesticidas, né? E com isso ela consegue, depois de muito esforço e luta política mesmo, levar à conscientização que é preciso ter regras para o uso desses pesticidas e que isso pode acabar levando a um desequilíbrio ecológico que tem um impacto muito grande na sociedade, né? Inclusive com intoxicação. O outro pesquisador que também mostra muito bem ilustra muito bem essa ideia da necessidade de fornecer informações do cientista para um debate público é o Needleman. O Needleman era um pediatra e ele fez uma série de estudos que demonstraram que havia uma toxicidade do cobre e era preciso, então, combater uma série de leis ou de produtos, ou restringir o uso de determinados produtos que tinham essa composição e que levavam, então, para problemas de saúde na população. Ou seja, esses são exemplos, né? A gente trouxe aqui para o campo da biologia, mas tem outros, tem Einstein, por exemplo, que teve uma interferência importante na questão da criação da bomba nuclear americana e depois na tentativa de acordo para que houvesse uma restrição de uso de armas nucleares. De modo que, assim, o que a gente tira daqui é que a gente precisa se comunicar com a sociedade para tentar traduzir para a sociedade o que está sendo feito, por que está sendo feito, quais são as vantagens e desvantagens, para que a sociedade possa julgar se a questão é importante ou não. Outro ponto que a gente precisa pensar como cientista cidadão é que a gente para o próprio bem da ciência. Quer dizer, você precisa se entender como cidadão para que você exija determinados direitos de temas que são muito importantes para a ciência global. Por exemplo, a promoção da ciência aberta, a questão do questionamento de políticas de publicação de artigo. A gente sabe hoje que os artigos, as grandes editoras de revista ganham fortunas, têm lucros absurdos com as publicações e o pesquisador que gera o conhecimento é o mesmo que consome, ele paga, na verdade, para publicar e para receber e para consumir aquele produto e só tem um ganhador, né? Que é as editoras. Então, esse questionamento, por exemplo, de política de publicação, que levaram alguns pesquisadores a criarem alternativas, né, de busca de artigos, como o SciHub, ou, por exemplo, criação dos preprints, né, que é uma maneira de você dar acesso à informação de forma gratuita, isso parte do princípio de que são estratégias de garantir direito, e que a gente precisa entender de direito de cidadania para poder a gente buscar os direitos que a ciência tem dentro da sociedade que precisa ser garantida para o cientista.
A questão da promoção da equidade, da representatividade da ciência. Então, você quer produzir um conhecimento que seja amplamente utilizado e que ajude a reduzir as desigualdades sociais ou o impacto de determinada doença numa população. Você não quer que seu produto seja restrito a uma população que tem muito dinheiro e que vai somente consumir aquele produto quem tiver altos níveis, altos padrões socioeconômicos, e todo o trabalho que você teve na sua vida para poder indicar uma determinada droga ou desenvolver um método diagnóstico não seja acessível para a população. Então, isso tem um reflexo direto no cotidiano do cientista, essa garantia de direitos que precisam ser discutidos. E por último, a questão da geração de conhecimento científico, né, que deve estar em sintonia com necessidades sociais. Então, a gente é financiado, na maioria das vezes, com financiamento público para fazer nossas pesquisas. Então, a gente tem, sim, um compromisso como pesquisador de devolver para a sociedade um produto, um conhecimento, algum resultado, né? Uma pesquisa que não gere resultado é uma pesquisa que, na verdade, ela está gastando dinheiro público à toa e ela não está levando a nenhum retorno, seja direto ou indireto, né, com conhecimento, mas que precisa, então, demonstra o quanto é importante, o quanto a gente tem que estar engajado como um cidadão cientista para estar sempre pensando no que a gente está fazendo, na pesquisa que a gente está fazendo, o que ela vai gerar para a população, e se você está devolvendo à população o dinheiro que lhe foi investido. Eu acho que a outra coisa também é que a gente precisa pensar como cientista em propor soluções para problemas que afligem a comunidade. E aí, dentro dessa ideia de promoção da cidadania, de que a cidadania ela não é apenas uma obrigação do Estado, mas essa cidadania plena ela deve ser uma condição oferecida por toda a sociedade, entre a sociedade e a própria ciência. Eu vou trazer aqui uma discussão que foi um pedido de Val, sobre a questão do uso de uma ferramenta ou de uma estratégia científica para exercício da cidadania numa situação de emergência de saúde pública, que foi a epidemia de Covid-19, né? Então, o telecoronavírus foi um projeto criado nesse âmbito de tentar apoiar, trazer um pouco de exercício de cidadania dentro da ciência para ajudar a comunidade nesse momento de pandemia. E o problema que nos foi apresentado é que a gente, no início de 2020, tinha uma doença nova que surgiu, mas que a gente sabia por os outros países que ela tinha uma rápida disseminação. A população era susceptível, óbvio, que ainda não conhecia o coronavírus, o novo coronavírus. O que acontecia nos países, na Itália, né, na China, é que havia, então, uma intensa busca por assistência médica. A maioria desses indivíduos tinha um quadro leve, e essas pessoas, por ir maciçamente para a unidade de saúde, elas acabavam fazendo colapsar o sistema de saúde, porque era muita gente para ser atendida, e, na verdade, você não conseguia dar atenção a quem devidamente precisava, que eram os quadros mais graves, que eram a minoria. Por outro lado, o próprio trajeto dessas pessoas fazia com que ela, nesse trajeto, acabasse disseminando ainda mais o vírus, né, em transporte público ou na própria unidade de atendimento, e isso contribuía ainda mais para aumentar essa curva de casos, né, e colapsar, então, o sistema de saúde. Fora isso, ainda tinha um problema que se somava, que era o adoecimento dos profissionais de saúde. Quer dizer, a gente tinha um monte de notícia de locais onde havia escassez de médicos, de enfermeiras, de técnicos, porque as pessoas adoeciam, tinham que ficar em casa, ou eram hospitalizadas, ou até iam a óbito, por conta dessa exposição ao coronavírus, quando, na verdade, a gente sabe que quanto mais superlotado tiver, pior são as condições de atendimento, e a chance dessa pessoa acabar se contaminando também aumenta. Então, diante desse problema, a nossa hipótese é que era possível contribuir para achatar essa curva, reduzindo esse deslocamento desnecessário para a unidade de saúde e aumentando a equipe de saúde, sem aumentar o risco para os profissionais de saúde, em tempos em que a gente também vivia com escassez de equipamento de proteção individual. Quer dizer, precisava ser uma solução que ajudasse a ligar esse paciente ao médico, ou à assistência médica, sem ele passar por esse trajeto todo, ou sem ele ter o contato direto com o médico. Então, a proposta, então, era de reduzir o deslocamento, proteger a equipe, promover a educação em saúde e também apoiar a vigilância epidemiológica do Estado, identificando onde é que estavam esses spots de caso de Covid surgindo no Estado.
Outro ponto é que a doença era uma doença muito desconhecida, então a gente sabia que o conhecimento ia sendo construído à medida que a gente estivesse desenvolvendo o trabalho, então era preciso também ter ações voltadas para promover a educação da população e a educação da equipe que estava trabalhando, né, à medida essa tradução do conhecimento científico para a comunidade e para os profissionais de saúde. Então, o método que a gente usou foi fazer uma coisa que já foi feito antigamente, esporadicamente em alguns locais, em situações de epidemia, que é o método de telemedicina ou de telesaúde, né? Então, a gente bolou a ideia de que o paciente poderia ligar para o médico ou para um profissional de saúde para ter a informação diretamente e fazer uma telemedicina, uma telesaúde. Só que a gente não tinha médico em quantidade suficiente, e aí a alternativa foi engajar os estudantes de medicina, porque eles poderiam funcionar triando esses pacientes e sob supervisão médica, ou seja, a gente teria como capilarizar, aumentar o sistema de atendimento utilizando esse estudante de medicina. Então, a gente foi tudo de forma virtual, a única coisa presencial foram cursos que a gente criou para treinar esses médicos e esses estudantes que fossem fazer parte, tudo feito virtualmente em plataforma de Moodle. A gente envolveu, com a ajuda do governo do estado, as 12 escolas médicas da Bahia e a Associação Baiana de Medicina, e passou a recrutar, então, estudantes interessados em participar do quinto e sexto ano das faculdades, para que eles, então, entrassem no projeto e fizessem o treinamento virtual, então, começassem a atuar na triagem dos pacientes. E a gente ficou muito surpreso, porque a gente teve, na verdade, foram 1.400 estudantes que se cadastraram no serviço. E eles faziam esse atendimento de forma remota, e a gente fazia eles eram supervisionados pelos médicos, havia grupos de WhatsApp, eram 70 grupos de WhatsApp, então a gente tinha uma relação com eles, porque a gente estabeleceu estratégias de coordenação para que a gente tivesse sempre alguém dentro desses grupos triando as informações. Tem todo um aspecto que eu não vou discutir, não vou trazer aqui, mas tem uma parte ética legal envolvida, mas a gente foi ponto a ponto resolvendo, nada disso foi construído de um dia para o outro, isso foi uma construção coletiva e progressiva. E a gente, então, também teve a ideia de trazer a teleeducação para o telecoronavírus. Então, além da gente deles atenderem, eles recebiam vídeos gravados por professores e pesquisadores trazendo o que tinha de mais novo sobre conhecimento em COVID e como isso poderia ajudar na triagem desses pacientes, né? Acabar que foram temas diversos, desde da área de psicologia, né? Como atender uma pessoa ansiosa, como fazer uma percepção de como se essa pessoa está com falta de ar, se essa falta de ar é pelo telefone, se você consegue mensurar se essa falta de ar é mais intensa ou menos intensa, como fazer um isolamento de uma família onde não tem condições financeiras, onde é só um cômodo na casa, né? Como proceder. E o interessante é que os dados que eram coletados, eles foram armazenados, eles eram automaticamente digitados numa aplicação, que é uma espécie de aplicativo do governo do estado, e nesse aplicativo a gente conseguia extrair esses dados, então a gente tinha relatórios diários que serviriam para a Secretaria de Saúde do estado para ações de vigilância epidemiológica. Então, a gente, dentro dos métodos, entra essa estratégia de triagem, que era uma composição dinâmica, vocês estão vendo aqui a versão 13, ele foi até a versão 20, isso é porque o conhecimento era construído e a gente ia mudando esse algoritmo de triagem dos pacientes para dizer quem ia para atendimento presencial e quem não ia, e os alunos, então, recebiam esse QR Code, todos os dias eles iam acessando a versão mais atual, que era embasada numa discussão de um grupo de experts para fazer essa filtragem do que passaria ou não. E todas essas pessoas que ligavam para o serviço, elas eram informadas de como proceder para evitar a contaminação. Então, medidas de educação em saúde que a gente precisava, ou seja, essa comunicação da saúde com a população, evitar aglomerações, manter uma distância mínima entre as pessoas, usar máscara, cobrir a boca, higienizar as mãos. Então, todas essas informações eram passadas sistematicamente para as pessoas, mesmo que elas não tivessem nenhum sinal de que aquilo ali era uma infecção por SARS-CoV-2, se elas ligassem para saber alguma informação e tal, isso era sistematicamente informado para elas.
Então, tinha essa estratégia de educação em saúde para a população e tinha a estratégia de educação em saúde para os alunos que faziam parte do programa e para os médicos. Então, como resultado, o telecoronavírus ele teve a felicidade de começar cerca de 12 dias, né, depois do início, 12 ou 14, estou perdendo as contas, 14 dias depois da notificação do primeiro caso de Covid aqui na Bahia, e quando nós iniciamos o programa, existiam 76 casos da doença notificados. O programa funcionou por 128 dias e foi encerrado, então, no dia 31 de julho. Foram quase 112 mil atendimentos, foram cobertas 343 municípios da Bahia, que vocês estão vendo um mapa de calor, que era gerado diariamente, mostrando quais eram os locais onde estavam vindo centros de ligação mais intensa, né? Então, a gente vê aqui que na linha da BR, a gente vê nitidamente que tem um caminho, né, que ia se acendendo ao longo do tempo, esse é o mapa final. E o interessante dessa estratégia é que ela conseguiu ter essa ampla utilização, porque era um acesso gratuito, a ligação por telefônica era 155, as pessoas se sentiam seguras, porque elas não precisavam sair de casa para poder fazer a ligação, então elas não se expunham ao vírus, atingia todas as classes sociais, regiões remotas e sem sinais de internet. Como era a ligação, era por voz, não requeria nada de escrita, leitura, nenhum letramento digital para que as pessoas acessassem. O telefone é uma coisa muito democrática para a população mesmo mais pobre. E esses resultados que a gente capturava com as informações que eram inseridas pelos alunos, a gente conseguia traduzir no relatório, como eu comentei para vocês, que tinha gráficos como esse aqui. Como é que está a frequência de casos de alerta, que com alerta era para ir para a unidade de saúde, são esses em vermelho, e os outros em azul são pessoas que a gente conseguia continuar acompanhando apenas por telesaúde. A gente conseguia ter um screening, um perfil de quais eram os sintomas que essas pessoas tinham. Agora pode parecer menos importante, mas na época a gente precisava entender essas informações, porque a gente não sabia exatamente qual era o tamanho do problema da doença, né? A gente estava construindo conhecimento sobre a clínica da doença. E a gente tem também uma quantidade enorme de informação a respeito de quem eram essas pessoas que estavam ligando, né? Se eram, que elas estavam manifestando e que estava fazendo com que a gente encaminhasse ela para a unidade de emergência para atendimento presencial. Então, essa pessoa que ia chegar, ela ia chegar com que perfil de queixa. Eu acho que tem algum microfone aberto, eu não estou certa de que Jéssica Lobo, por favor, desliga o seu telefone. Seu microfone. Uma outra coisa legal do programa é que a gente conseguiu fazer um mapeamento de para onde estava caminhando a epidemia. Não conseguimos para as cidades da Bahia, mas conseguimos para a capital, que teve a maior frequência de casos. Vocês vão ver aqui que no começo da epidemia a gente tem um maior número de ligações em Brotas, Cabula, Pituba, então são bairros que têm um poder aquisitivo maior, e à medida que a epidemia, o projeto vai caminhando, a gente vê que começa a perder, a ganhar em número de ligações bairros mais pobres, né, de população mais pobre, como Cajazeiras, Plataforma, São Caetano, Liberdade, Pernambués, né? Então, vai mudando esse perfil, mostrando um pouco que já foi descrito que há uma saída dos centros onde chegavam, né, as pessoas que viajavam voos internacionais ou para fora do estado, e isso ia se espalhando para outros locais mais pobres. O serviço também mostrou uma coisa muito interessante, foi que a gente teve, em termos de número absoluto de ligações, um número muito próximo dos números de casos notificados para o estado da Bahia, né? O que nos surpreendeu. Isso aqui é um primeiro gráfico de cima, são ligações para o telecoronavírus. Vocês vão ver aqui que em roxo é para Salvador, atendimento por semana, e a gente está aqui numa semana 20, 22, 21, 22, e a gente vê que tem um pico aqui de cerca de 8 mil ligações, e a gente vê um pico de 7.500 ligações aqui para a semana 27, ou casos notificados na Bahia para a semana 27, né? Então, a gente vê que a curva de ligações do telecoronavírus antecede a curva de notificações de casos no estado. E isso acendeu uma luz para a gente que essa poderia, sim, ser uma ferramenta interessante de vigilância, né? de prevenção, de detecção de locais e de spots onde haveria aumento do número de casos, né? Então, as pessoas começavam sintomas, elas ligavam, mas elas não iam fazer a testagem imediatamente. Então, você poderia funcionar como um sensor para identificar onde é que estão começando, onde é que estão crescendo os novos casos.
E a gente fez, então, um mapeamento para a Bahia, e dá para ver aqui que em laranja são os locais da Bahia onde a gente tinha as ligações para o telecoronavírus, em laranja as ligações e em verde as notificações. E dá para ver, por exemplo, que em abril você tem ligações em número absoluto, isso aqui é muito mais aqui em abril do que notificação em verde. Depois você, aqui, por exemplo, na região oeste, a gente quase não tem, e aqui notificação, mas tem bastante ligação, e tem pintado aqui várias áreas com bastante ligação aqui na região centro-sul. E a gente vê que, à medida que o tempo vai passando, essas regiões que já estavam pintadas em laranja começam a se pintar em verde, né? Então, sugerindo mesmo que ela serviria como um proxy de que vão chegar casos ali. Então, a gente estimou que em quase 70% dos municípios em que houve ligação, houve uma antecipação. O primeiro caso antecipou de ligação, antecipou a notificação, a primeira notificação da doença na cidade, e em vários desses locais, uma parte desses locais, as ligações eram muito pessoas que tinham queixas de olfato e paladar, o que é um sintoma muito específico de Covid, muito raramente visto em outras doenças. Então, ele mostrou para a gente que a vigilância ela serve como uma ferramenta de teletriagem, a telesaúde serve como uma ferramenta de teletriagem de vigilância epidemiológica. Então, a gente também fez um trabalho de comunicação com a sociedade organizada, com a sociedade científica e com a sociedade pública em geral. Então, a parte da sociedade científica a gente publicou imediatamente, assim que a gente desenvolveu o serviço, ainda no mês de abril, a gente publicou no repositório Arca da Fiocruz toda a dinâmica, a estrutura, a arquitetura do programa para que ele pudesse ser replicado em outros locais. Isso foi feito em Campinas, foi feito num modelo de atendimento de assistência psicológica na Rede Escuta Saúde, que fez essa mesma linha, mesma estratégia. A gente também fez uma divulgação maciça via governo do estado, em outdoors, em campanhas de televisão, entrevista, rádio, e a ideia era levar o número para a população e massificar a ideia de que eles poderiam ligar, e essa ideia de que eles não estavam só, né, que naquele momento de desespero, de medo, que eles podiam contar com os voluntários para ligar e ter uma boa assistência, uma assistência de confiança, uma informação sólida do que estava acontecendo. Uma série de outras atividades foram feitas, não só pela equipe de coordenação, mas também por estudantes acadêmicos que participaram e se engajaram no projeto, né? Eu não preciso nem dizer que o projeto só viveu porque realmente houve um intenso abraço dos estudantes de medicina para a ideia, e eles não só participaram ativamente em todo o processo, né, fazendo a triagem, mas também eles ajudaram a levar essa informação através de apresentação do projeto em eventos, como, por exemplo, aqui um fórum estudantil do grupo da UFRB. A gente também procurou fazer informes para stakeholders, né, para agentes públicos, para que eles pudessem tomadores de decisão, né, para que eles pudessem entender a dinâmica do que estava acontecendo. Então, por exemplo, a gente observava que estava tendo um aumento muito grande de casos assim, em Feira de Santana. A gente fazia um informe para a Prefeitura de Feira de Santana, mostrando como é que estava a dinâmica na última semana de casos, e que a gente já sabia que podia esperar que vinha notificação para frente. Então, a gente fez isso para Salvador e para Feira, que foram os locais onde a gente teve o maior número de ligações. Assim como todo trabalho científico, a gente teve limitações, e é óbvio que a expectativa é que essa ponte de ligação entre paciente e médico, né, funcionasse perfeitamente, mas a realidade é um pouco mais dura. O que a gente observou foi que a gente teve uma epidemia de arbovirose no meio, e que acabou dificultando muito a interpretação. A gente teve problemas com o diagnóstico laboratorial de Covid, problemas com a interpretação de diagnóstico laboratorial de Covid. A gente tentou chegar com essa comunicação dentro das secretarias municipais de saúde, mas não conseguiu, para dar uma informação mais concreta de como fazer essa interpretação adequada do que esses testes de diagnóstico estavam dizendo, o que um teste sorológico positivo dizia, o que um IgM positivo estava dizendo. A gente também atuou nesse referenciamento deveria ser mais redondo, digamos assim. A ideia é que as pessoas que tivessem indicação para atendimento presencial, elas já fossem informadas de onde esse atendimento seria feito, né? Dar já o nome do posto, da unidade, e a gente não conseguiu, então a gente dava da unidade mais próxima de saúde para que ela fosse encaminhada e pudesse ter uma assistência mais adequada. E no meio da história toda, a gente não pensou em um atendimento psicossocial dentro do serviço telecoronavírus, e ele se mostrou muito importante.
né? Porque a gente teve uma série de questões relacionadas a pessoas que ligavam nitidamente com sofrimento psíquico grande, que precisavam de assistência. A gente teve o Rede Escuta Saúde, que ajudou efetivamente nossos voluntários que ouviam essas pessoas, né, a lidar com a situação, né, e isso foi muito importante, né, essa Rede Escuta Saúde é formada por psicólogos também voluntários, e a gente conseguiu dar um encaminhamento para casos onde a gente não tinha como fazer isolamento, as pessoas não tinham como fazer isolamento social, por exemplo, no final do serviço o governo tinha aberto um abrigo de campanha e a gente conseguiu fazer um link entre esse abrigo de campanha e quando a gente identificava uma pessoa sobre risco, né, numa situação de risco, a gente encaminhava essa pessoa para esse abrigo para que ela tivesse um tratamento mais adequado. Então, como todo trabalho científico, tem conclusões finais e perspectivas, tem uma conclusão, o trabalho trouxe uma série de legados da área de gestão para a gente, de como gerir uma situação de crise, um projeto, sobre vigilância, sobre assistência, né, dentro da telesaúde, que é uma coisa nova e que foi só implementada no Brasil, a telemedicina, durante a Covid. Tem legados para a área de pesquisa, que eu vou falar um pouquinho só daqui a pouco, e na área de ensino também, né, que também vou falar agora. Em termos de pesquisa, além das publicações que a gente já fez descrevendo o serviço e mostrando como ela também é útil para formar alunos de medicina dentro da área de telesaúde, os dados que a gente obteve ajudam, né, a alimentar algoritmos de predição e descrição da epidemia, e a gente fez isso, submeteu e vê que a gente pode usar esses dados como um proxy de infecção para poder, em uma situação de epidemia, a gente conseguir simular para onde vai essa curva. A gente teve todo um aprendizado em telesaúde, que envolveu estudantes, né? Esse modelo de fazer uma supervisão médica de forma remota é um modelo também que foi inovador e que é interessante numa situação de crise como essa, ou para áreas muito distantes, né? E isso a gente chama de teleconsultoria, quando envolve 2 médicos, mas nesse caso envolvia um médico e um estudante, então seria uma telesaúde mesmo. Aplicação de formas de assistência, né, em situação, por exemplo, de crise como essa, em que você tinha diminuição de força de trabalho, mas você precisava chegar e ter mais profissionais atuando, e chegar em locais urbanos e rurais desassistidos, você usar uma estratégia de telesaúde se mostrou muito útil. Você consegue proteger a equipe, economizar recurso e você consegue fazer com que uma população de profissionais de saúde que não poderia estar na linha de frente por questões de falta de EPI ou por questões de risco mesmo de exposição à Covid pudessem participar e contribuir dando uma assistência de qualidade. Então, mas acho que o grande legado desse trabalho foi dentro da parte de educação para a cidadania. A gente tem um legado momentâneo, que é aquele apoio, aquela assistência aos pacientes, que sem dúvida nenhuma foi importante, mas que a gente tem um trabalho que a gente deixou uma sementinha, digamos assim, do que é o trabalho voluntário dentro dessa população que fez parte, né, de estudantes de medicina e de médicos. Então, esse foi um questionário que nós aplicamos para o grupo e eles avaliaram que houve uma grande satisfação por contribuição social, comprometimento social, que desenvolveram novas habilidades, que tiveram uma experiência voltada para o mundo real, no caso dos alunos, e mensagens como desse paciente foram mensagens que foram trazidas por alunos que receberam via ligação do 155 e que a gente usava, inclusive, para devolver para eles, né, o valor desse trabalho voluntariado, desse exercício de cidadania que eles fizeram, né? Esse é um relato do dia 8/6, de um voluntário, em que ele disse: uma paciente acabou de trazer um contato, agradecendo o telecoronavírus pelo atendimento. Ela relatou que fez o contato conosco e seguiu as orientações de procurar atendimento médico na UPA, lá foi diagnosticada com Covid, e visto que todo o pulmão apresentava lesões geradas pela pneumonia, foi encaminhada para o hospital, onde ainda se encontra internada, mas já na fase final de recuperação. Ela pediu que estendesse os agradecimentos a todos do telecoronavírus e desejou que Deus abençoe imensamente a todos nós e nos proteja de todo o mal. Parabenizou pela iniciativa e disse que sem o contato com o telecoronavírus ela poderia não estar mais presente entre nós. Então, esse tipo de mensagem traz, assim, reforça a importância do trabalho voluntariado, e eu acho que, assim,
traz um alimento para as pessoas que estavam participando ali, de quanto o trabalho delas estava contribuindo para a sociedade, naquele momento de crise, né? Então, plantar essa sementinha do voluntariado foi muito importante. Os alunos fizeram uma avaliação interessante sobre o serviço como um todo, e destacando aqui sobre a percepção deles sobre o impacto do que eles estavam fazendo dentro da comunidade. E você vê que a nota aqui está entre 8 e 10. Então, eles percebiam que o que eles estavam fazendo efetivamente tinha um impacto muito grande na sociedade. Então, essa educação para a cidadania, ela fortalece valores de sociedade, ela estimula, a gente precisa de políticas que estimulem ações cidadãs entre estudantes, e também que esse voluntariado faça parte do currículo educacional, principalmente de pessoas que trabalham na área de saúde, né? Porque por uma questão diretamente de contato com as pessoas, né? Eu perdi aqui. Então, a ideia de construir essas pontes entre escolas médicas da Bahia, voluntariado e para ações voluntárias é uma coisa que também fica como legado, e eu acho que é uma das contribuições que esse trabalho trouxe. Como todo trabalho, tem os autores aí com suas devidas contribuições. E aí, voltando para o Sísifo, que eu falei no início da apresentação, né, que é esse personagem grego que carrega a bola, e lembrando do nosso papel na ciência, de repetir esse ciclo, de desenvolver a ideia e carregar essa ideia, gerar o resultado, publicar e voltar de novo para o ponto de... Né, tem uma dos personagens dessa peça, Sísifo, que eu não vou me lembrar o nome da personagem agora, mas é um script de 60 segundos em que ele diz assim, que a personagem ela deixou de vender brigadeiro gourmet para vender sentido. E ela pergunta, você não tem um tio, um parente que esteja precisando de um sentido, você não quer dar de presente? Então, o sentido que eu estou falando é sentido para a vida mesmo. Então, é uma brincadeira que ele faz, assim, de como é importante, da importância da gente ter esse sentido, né, do que a gente está fazendo. E eu acho que é uma das missões que a gente deve trazer, é tentar dar sentido sentido social para a nossa vida científica, né? Então, é tentar inserir no que a gente está fazendo, onde que eu posso contribuir a mais para desenvolver a minha comunidade, né? Porque isso é feito de pessoas, né? Então, todo mundo tem uma habilidade, um dom, uma capacidade, e dentro da sua habilidade científica, você tem como, sim, influenciar positivamente dentro da sua comunidade, trazendo contribuições, né? Tendo uma participação ativa para que essa comunidade ganhe também com o seu conhecimento científico, né? De dividir, de compartilhar. Então, a ideia é trazer reflexões sobre propostas, né? De ações que poderiam ajudar nessa exercício da cidadania dentro da ciência. Então, eu trouxe algumas reflexões, como é que você pensa a relação entre ciência e cidadania, como deve ser o ensino da ciência para a sociedade, porque a gente sabe que precisa transmitir esse conhecimento, mas a gente sabe que tem toda uma dificuldade de absorção e toda uma questão mesmo de formação básica. Então, qual é a melhor forma de fazer isso? Como ser proativo aplicando o conhecimento científico para que ele sirva efetivamente à comunidade, ou seja, como usar a ciência como ferramenta para você exercer a sua cidadania. Eu trouxe duas propostas de ação aqui que a gente pode ou não usar, depende de vocês, seria mais ou menos como se fossem, porque toda ação parte de um projeto, né? Então a gente não necessariamente vai levar isso para frente, óbvio, mas que isso sirva como um exercício de pensamento no campo da ciência, no campo social da ciência, no campo da cidadania. Então, uma ação 1 seria combater uma educação em ciência, para combater a desinformação científica, tendo como problema essa questão do distanciamento da população e da desinformação, que afeta nosso bem-estar como sociedade e as políticas governamentais. E uma outra ação seria, por exemplo, a gente discutir a mercantilização do conhecimento científico com altos lucros para as grandes editoras e como a gente poderia sugerir um modelo novo de produção e divulgação do conhecimento científico. São temas que a gente pode ou não usar, eu só trouxe para reflexão, porque, assim, Valéria sugeriu que no final da nossa conversa a gente teria um momento para discussão. E isso pode ser temas, caso vocês não tenham perguntas ou não queiram fazer nenhuma pergunta específica. Eles vão ter perguntas, mas queria te agradecer, né,
Sua palestra inspiradora, esse papel foi super importante com o telecoronavírus, e aguardar, então, a manifestação dos alunos. E eu gostei dessa provocação também, eles podem conversar com você e pensar a respeito do desafio que você lançou. Então, gente, Romero? o Romero e o Márcio são meus tutores, mas podem comentar também. É que eu vi alguém abrir Eu a câmera. achei interessante a maneira da abordagem e eu refleti bastante, como instante, trazer de volta à sociedade aquilo que ela investiu em nós, né? Que a gente produz ciência só para nossos colegas, nossos pares, e esquece de trazer em uma linguagem didática e entendível para a sociedade comum, aquilo que a gente está produzindo com os recursos que são públicos. Achei essa abordagem legal e fiquei fascinado também. Ele ajudou o índice fala assim, muito tratamento da curva, né? Mas se todas essas pessoas ao mesmo tempo procurarem de saúde, com certeza, da biologia, vírus, e principalmente em comunidades mais vulneráveis, transporte público, Eu estou tendo um problema com conexão, eu acho, ou é a voz está cortada de Romero? Senão eu vou tentar entrar Falhou no um pouco. celular. Não, falhou para... falhou um pouquinho. Tá. Aí, se você puder escrever a pergunta, Romero, ou então eu só escreve consegui. no chat. Então, para ficar mais perto, mas a Ana Paula está com a mão aqui levantada. Pode abrir, Ana Paula, o microfone, a sua câmera. Boa tarde, Viviane. Boa Na tarde. verdade, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a sua opinião, né, o movimento da ciência aberta no contexto da democratização, né, já que a gente tem um acesso de tecnologia heterogêneo na população. E se nesse trabalho de vocês, se vocês fizeram alguma análise de quem acessava mais os serviços em relação à escolaridade, a questões sociais mesmo, econômica, em relação à população, ou se esse trabalho não foi feito? Se vocês chegaram a fazer essa análise? Uhum. Uma ótima pergunta, Ana. A gente não tem essa informação, só começando de trás para frente. A gente não tem essa informação de que, assim, como a prioridade da ligação era realmente triar os casos, a gente evitou o máximo possível, e o volume de ligações era muito grande, a gente chegou a ter 2.000 ligações em um dia, a gente precisava da agilidade, da celeridade da ligação, então a gente não pegou alguns dados que hoje a gente vê que seriam muito importantes, né? Como, por exemplo, dados indicadores socioeconômicos. A gente tem como proxy, talvez, o bairro, mas a gente sabe que dentro do bairro tem grandes discrepâncias. Diferenças. Né? A gente não tem, infelizmente, a gente não tem essa informação, só a informação do bairro mesmo. A outra pergunta foi em relação à ciência aberta. A ciência aberta é fundamental, eu acho que é o futuro da ciência. Não se devia pensar numa ciência se não fosse aberta, né? Porque a gente está construindo conhecimento para que ele sirva de tijolo para uma construção maior. Você não vai esconder um tijolo, né? Omitir um tijolo para poder, enfim, de repente, dificultar a vida de quem está gerando conhecimento, né? Então, realmente é importante que o conhecimento seja construído em cima de outro conhecimento, né? Isso só é possível com a ciência aberta, né? Não faz sentido repetir, perda de tempo e de dinheiro para a sociedade, né? É muito redundante a gente não pensar em ciência aberta. Eu não sei se foi exatamente essa sua pergunta que você colocou no contexto. Sim, a importância da democratização. Isso. Obrigada, Viviane. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Ana, pela pergunta. Mariana está com a mão também levantada. Vocês estão me ouvindo? Sim, Mariana. Então, boa tarde, gente. Parabéns, professora Viviane. Não só pela palestra, mas por todo o projeto. É algo muito, assim, que eu acho que foi de grande importância para muita gente durante a pandemia, né? E, na verdade, eu tinha um comentário para fazer e uma pergunta para fazer. São duas coisas, né? Um comentário e uma pergunta.
O comentário foi uma coisa que eu fiquei pensando desde a palestra da terça-feira, né, sobre a importância também da mídia na divulgação da ciência, né, como a gente pensa também da hanseníase, da palestra lá da terça-feira que o professor vinha falando, né, que na mídia a hanseníase ainda sofre tanto preconceito, então fica sempre uma doença tão estigmatizada, né, então a importância da mídia na divulgação científica também, né, não só a ciência aberta, mas também a divulgação científica para a população não científica, vamos assim dizer, né, para o restante da população, e como isso é importante, a gente vê essa importância em todas as doenças, né? Então, em todas as palestras que a gente vem tendo essa semana, vem se mostrando realmente como é importante essa questão da ciência aberta e da democratização realmente da ciência para todos os grupos, né? Além da ciência entre os cientistas, mas também para a população em geral. E aí uma pergunta que, na verdade, surgiu no nosso grupo, que a gente fez uma discussãozinha aqui enquanto você apresentava, que a gente achou muito interessante a plataforma que vocês criaram para o Covid, e a gente ficou na dúvida se esse projeto de vocês tem a intenção, ou já surgiu a ideia de fazer a expansão desse projeto para outras doenças, né, para tentar fazer esse mapeamento de outras doenças subnotificadas, além do Covid, como é que está essa situação do projeto, se vai continuar, né, e se ele vai ser expandido para outras doenças também, além do Covid. Obrigada pelas perguntas, muito interessantes. Mariana, vou começar pela primeira em relação à mídia. Só vou anotar outra aqui para não esquecer, a extensão, né, do programa para outras doenças, né? Em relação à mídia, eu acho que a gente já vinha notando o impacto da falta de comunicação do cientista com a comunidade, né? Da falta de participação efetiva tem vários autores que usam o termo descer da Torre de Marfim. Eu acho que é realmente acabou aquela ciência onde você vivia dentro do seu laboratório, publicava e dane-se, e o cientista ele tem que ser financiado e não precisa dar satisfação a ninguém. Não existe isso. Já não existia, mas a Covid, na verdade, ela acirrou essa necessidade. Assim. A gente paga pelos erros de uma falta de comunicação efetiva, né? Indireta com a população. A gente não tinha esse vínculo. E a gente, além de sofrer isso, a gente ainda tem uma comunidade científica que não só não faz isso, como ainda condena quem faz, ou seja, ela ainda trata de uma forma discriminatória, como se fosse uma função inferior comunicar à sociedade o que está fazendo, ou dar entrevista, ou como se fosse uma tentativa de autopromoção, ou de divulgação, enfim, de querer mostrar o seu trabalho. Na verdade, a minha percepção é que a gente tem que agradecer às pessoas que fazem isso, porque elas estão fazendo um trabalho herculano, assim, é muito difícil você sair de quem nunca viveu na mídia para se descobrir comunicando ciência, né? Isso é um trabalho, assim, é um parto, eu coloco assim como um parto, porque a gente não tinha essa formação, nunca teve, e não era estimulado, ao contrário. Então, é uma luta contra você mesmo, contra os seus princípios, de você descobrir que isso é necessário e importante. Então, assim, eu bato palma para quem faz isso. Eu faço sempre que eu não tenho outro jeito, mas eu não gostaria de fazer, porque não é uma coisa fácil, é exposição mesmo, e exposição para a sociedade, exposição para a comunidade científica, mas é essencial. E eu acho que a gente precisa investir em formação, em comunicação e ciência. Eu já conversei isso com o pessoal de comunicação da Fiocruz, com o do SIDAX, que a gente precisa ter efetivamente uma formação dos estudantes de pós-graduação para comunicar a ciência, porque sem isso a gente condena a nossa ciência social, né? A gente condena a nossa vida como cidadão e como cientista, porque sem a gente apoio popular da sociedade a gente não tem financiamento também. Ou a gente pode até gerar o conhecimento, mas não é utilizado. Você vê o que está acontecendo com a vacina, né? A gente tem uma terceira dose de vacina que é necessária de ser utilizada, e a gente tem quase 50% da população que não tomou. Por que não tomou? Não tomou porque ela foi informada ou desinformada de que aquilo ali não presta, não faz mal, porque ela não tem o mínimo conhecimento de como funciona, né? Ela não foi devidamente informada de como funciona. É só para dar um exemplo de quão importante é o trabalho do cientista que comunica e
tiro o chapéu para aqueles cientistas que comunicam muito bem e que gostam de fazer isso, que vão para a televisão e falam. E, nossa, eu acho que quanto mais tiver, melhor para todos nós, né? Para o bem da nossa ciência. A outra pergunta foi em relação à extensão para outras doenças. Quando a gente finalizou o projeto, a ideia era transferir para o governo do estado a plataforma que a gente tinha desenvolvido, né? Mas a gente precisaria ter sustentabilidade, já que o projeto era todo baseado em voluntariado, do pesquisador ao estudante, então eram todos voluntários. Então não tem sobrevida, as pessoas estavam voltando aos seus trabalhos, tinham seus afazeres, os estudantes tinham suas matérias na faculdade. Havia, assim, um planejamento de você transformar isso em matéria da universidade, e aí você envolver todas essas 12 faculdades de medicina, algumas delas, inclusive, manifestaram interesse em que a gente fizesse uma plataforma e continuasse, mas precisava, por outro lado, ter bolsistas ou ter médicos participando ativamente. Então, não seria mais um projeto, seria um serviço, né? E esse serviço já não nos caberia mais, seria uma coisa de Estado. Existe um serviço do governo do Estado que é de telesaúde, mas ele não é para... Ele envolve educação e saúde, ele envolve teleeducação, ele envolve teleconsultoria, que é quando um médico do interior tem uma dúvida e entra em contato, manda uma mensagem para entrar em contato, mas não é em tempo real, é remoto, você manda por e-mail e tal. Então, a gente ainda está muito embrionário na telesaúde, e eu acho que a perspectiva é de crescimento, é uma coisa que eu gosto e que eu tenho trabalhado muito para trazer esse tema no Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Eu até trouxe uma discussão sobre a importância dessa telesaúde para assistência de pacientes de áreas de doenças negligenciadas, como, por exemplo, leishmaniose ou hanseníase, que se citou, né, de pessoas que não costumam, não tem como ir por uma questão financeira até o local, onde tem ou diminuir o deslocamento do médico para o local, o que diminui custo e também pode ser usado esse dinheiro para outros fins, né? Mas esse é o prognóstico. Muito obrigada e parabéns mais uma vez. Obrigada, Mariana. Mariana é parente de Cury, é? Sou prima. Eu acho que essa família Cury dominou a Bahia, né? A Bia também está com a mão levantada, depois tem um comentário do Wenderson aqui no chat, que a gente vai depois. Bia, quer falar? Oi, gente, boa tarde. Vivi parabenizar todo mundo por esse projeto, é um projeto muito lindo e muito importante. E a nossa pergunta é um questionamento que surgiu no nosso grupo com relação à inclusão de outros agentes de saúde, outros profissionais de saúde nesse projeto, porque assim, a gente sabe que da importância do médico, mas a gente sabe também que a medicina, a saúde em si, ela tem integração de todos os profissionais, então a gente queria entender se de algum modo vocês pensaram em incluir os profissionais de saúde, se isso seria possível ou por que não aconteceu. Perfeito. Excelente pergunta também, Bia. A gente, na verdade, não incluiu os profissionais por uma questão legal. Quando o telecoronavírus começou a funcionar, na verdade, a gente não podia nem funcionar. No dia seguinte que a gente começou, foi na véspera, foi uma coisa assim, muito em cima. Foi criada uma lei que permitia, que regulamentava a telemedicina. Então, a telemedicina, a gente tinha apoio jurídico, porque a gente também fez uma consultoria com uma advogada, que é professora da universidade, e ela deu muita ajuda nesse sentido. Então, a gente precisava ter um embasamento para conduzir a telemedicina e a telesaúde, porque o que o médico estava fazendo com o estudante era a telemedicina, o que o estudante estava fazendo com o voluntário, na outra linha, era telesaúde, mas a gente não tinha uma lei que regulamentasse, por exemplo, a mesma atitude com o enfermeiro, ou com o fisioterapeuta, ou com o nutricionista, porque a gente, na verdade, no início queria ter até estudantes de várias áreas, porque eles poderiam, sim, nos últimos anos de faculdade, fazer essa triagem, era factível, mas a gente não tinha base legal para fazer isso, e por isso que não deu seguimento. Entendi. Certo, Pro. Obrigada, viu? Nada. Tem uma pergunta aqui do Wenderson, bem interessante no chat, né? Boa tarde, professor, excelente apresentação. Pegando o gancho, então, estamos aqui discutindo um pouco sobre essa questão da comunicação com a população. A senhora acha que uma boa comunicação teria mudado os rumos do combate ao Covid no país? É uma pergunta de responsabilidade.
É radical, né? Na verdade, eu não acho que no país, não, viu, Wenderson? Me aventuro a dizer que no mundo. Na verdade, faltou comunicação, faltou, não é só comunicação, faltou um pouco de educação em ciência, porque é muito complicado para uma população que não, para uma comunidade que não sabe e não entende da ciência, entender as idas e vindas de orientações. Então, uma hora usa máscara, outra hora não usa máscara, outra hora usa máscara. Uma hora é para fazer, é para usar 2 doses, outra hora é para usar 3 doses. Então, por que que a ciência está voltando? Ela errou? Essa é a percepção da população, né? É de que a ciência ela errou, ou os cientistas erraram. E aí, já que eles erraram, eu não preciso confiar mais na ciência, porque, então, assim, joga em terra o que é efetivamente as conquistas que a gente teve de conhecimento, porque tudo isso aí foi uma evolução de conhecimento. Então, foi construído um conhecimento mostrando que o uso da máscara era efetivamente protegia as pessoas de ter contaminação e que ela era essencial, na verdade, ele era o elemento mais essencial de toda aquela parafernália que as pessoas vestiam e que bastava aquilo ali. Não é que a ciência errou, é porque para a luz do conhecimento que existia era aquela informação. Mas se a população acha, a gente vive ainda numa sociedade que assim é tudo ou nada, né? Ou sabe ou não sabe, ou está correto ou está errado, ou responde ou não responde. Então, se a gente não educou as pessoas de que a ciência ela não é a verdade absoluta, ela constrói verdades. As pessoas, ok, tudo bem, é assim a forma de pensar, eu vou seguir a ciência. Se ela não tem essa percepção de que é assim que funciona o pensamento científico, ela vai desacreditar. Então, eu não acho que faltou comunicação só na Covid, eu acho que faltou comunicação ao longo de muitos anos, né, de décadas, que a gente precisava trabalhar essa educação em ciência para a população entender o que é a, entre aspas, verdade científica, né, que não é uma verdade, é uma busca eterna pela verdade, mas nunca está fechada, né? Vivi, assim, também com esse cunho, você acha que fiquei pensando no televacina, não é? Porque, incrivelmente, até os dias de hoje, tem uma parte da população, por conta de todo esse movimento anti-vacina, que não tomou nem a primeira dose, né? E ainda se recusa por motivos, enfim, que nem, nem comentar, porque às vezes tem gente da academia que também é contra. Então, mas você acha que poderia dar certo, assim, para reduzir incentivar, tirar um pouco dessas fake news que rondam a questão da vacinação? Eu acho que seria uma estratégia interessante e útil, ter um canal aberto para as pessoas tirarem dúvidas, né, sobre a vacinação. Acho que alguém já havia comentado alguma coisa parecida comigo, mas nunca a gente sentou para ver, mas isso exigiria um esforço à parte, né, porque a gente conseguir um voluntariado permanente para fazer esse trabalho seria difícil, né? Talvez como um serviço isso fosse extremamente importante para a sociedade, para a nossa comunidade. Sobre a questão da academia, algumas pessoas da academia apoiarem, né? Eu me prendo assim, que assim, a gente só vive no Sísifo mesmo, a gente volta para o passado e repete as mesmas coisas, porque Carson, quando ela percebeu aquele problema da intoxicação, né, do envenenamento por uso de pesticidas, ela foi criticada arduamente por um grupo de pesquisadores e que tinha, entre aspas, a melhor das intenções, porque qual era a ideia dele? Era um pós-guerra, havia uma escassez de alimentos no mundo, era preciso alimentar a população e havia ali no pesticida uma solução para aumentar a produtividade absurdamente. Aí vem uma pessoa para dizer que não é para usar, então aquilo ali cai como uma pedra e aí ela é criticada e ela é atacada e ela tem que se manter firme até que consiga ser ouvida, né, do que ela está falando. Então, assim, eu não me assusto em ver que tem uma parte da população, da academia, que ouve isso. Sempre ouve, né? Na verdade, sempre ouve. Um grupo. A ciência, como é feita de conhecimento, é um conhecimento, o que se sustenta é o conhecimento que está mais próximo da verdade, né? Então, a tendência com o tempo é que isso vá se arrefecendo, né? Esse grupo que se opõe e que aceite a evidência.
Uma coisa que chama a atenção quando se começou a mostrar do coronavírus é o quão rápido vocês conseguiram se articular, né, entre as secretarias, os médicos, as pessoas envolvidas diretamente nas pontas discentes também. Como foi isso? Assim? Foi um trabalho que eu posso dizer de quase 18 horas por dia de trabalho, era ininterrupto. A gente partiu de um brainstorm no laboratório aí, meu, de Ricardo e de Barral, e Tiago estava também presente, e a gente precisava de uma solução, aí veio essa ideia, eu falei, a gente pode fazer isso, e aí fomos discutindo, aprimorando, no mesmo dia, fazendo ligações para os diretores de faculdade, para colega médico, para montar um fluxograma, e daí Barral conseguiu falar com o secretário de saúde, que marcou uma audiência, e a gente foi, e a secretária de Ciência e Tecnologia estava lá, que era a Adélia na época, e a Adélia deu muito apoio, ela, na verdade, pegou pela mão, literalmente, falou, não, vamos sentar aqui, pôs todos os agentes numa mesa que poderiam ajudar a gente a montar aquela estrutura em tempo recorde. A gente sabia que tinha que ser muito rápido, porque uma vez instalada em progressão geométrica, então a gente precisava começar antes do negócio de disseminar. Então, ela deu um apoio muito grande. Na verdade, foram 7 ou 8 secretarias de governo que estavam envolvidas no telecoronavírus. Desde a de segurança, que cedeu espaço, até a de administração. Eu tinha uma equipe que montou uma central telefônica para receber as ligações. Era um grupo pequeno de telefonistas que transferia as ligações para os alunos. A FESTEC, né, que montou aquela aplicação em tempo recorde, e a gente que fazia, para você ter uma ideia, eram 2 reuniões por dia com a equipe do governo para montar essa estrutura. E quando a gente conseguiu botar no ar, a gente, claro, ainda tinha uma série de problemas para resolver, de infraestrutura, e nesse período todo de funcionamento, a gente só ficou fora do ar um turno, que foi lá um problema que aconteceu na rede, e a gente perdeu um turno de funcionamento, mas o resto todo a gente trabalhou. E ainda teve a parte de divulgação, né, que era o outro braço que a gente precisava fazer as pessoas irem. Então, além das reuniões, tinha a parte de divulgação e tinha a parte de sobreaviso, que eu ia dizer que a gente estava de sobreaviso eterno, porque a gente ficava no grupo de WhatsApp da coordenação, recebendo mensagem das secretárias, que tinham 3 secretárias. Essas 3 secretárias, elas ficavam em 70 grupos de WhatsApp, cada uma ficava em 20 ou 30. E aí, tudo que acontecia de problema, ela trazia para a gente. Por exemplo, o médico não apareceu para responder a pergunta, o aluno está aqui perguntando, já tem 2 minutos que ninguém respondeu. Aí joga a gente no grupo lá para a gente responder, aí voltava a gente de novo. Então, era uma coisa assim de louco, o serviço funcionava de 7 da manhã às 7 da noite. E quando chegava assim 8 horas, que a gente fechava o dia, que a gente ia pegar o relatório, que o que mandava, parecia que tinha passado assim um mês de trabalho. Era o dia inteiro nisso aí. Então, quando a gente tinha que ficar fora do ar para, tipo, tomar um banho, tinha que falar, olha aí, fulano, aí que eu estou aqui desocupado agora, a gente começou a criar uns plantões nossos para ficar de stand-by o tempo inteiro. Ainda tinha questões jurídicas, éticas, né? Por exemplo, um médico queria que o aluno prescrevesse cloroquina. Aí a gente era comunicado, a gente tinha que entrar em contato com a advogada para orientar o que fazer, a gente voltava e enviava uma mensagem para lá. Então, tudo tinha um suporte por trás, mas era muito trabalhoso. E aí, uma vez a gente recebeu um pedido na verdade, foi um abaixo-assinado de várias comunidades aqui do subúrbio, pedindo para o telecoronavírus ser estendido para 24 horas, porque eles viam que era a única coisa que restava para eles, nas palavras deles, assim, né, que eles precisavam daquilo ali, porque eles se sentiam acolhidos e atendidos, e às vezes era uma emergência de noite, o lugar era perigoso, não sabia se tinha que sair ou não, entendeu? E aí, Entendi. a gente até levou a demanda para a Secretaria né, de Governo, mas é muito complicado. Você imaginar numa pandemia, você dobrar o número de pessoas, né, e aí eu precisava de voluntários de noite, eu precisava ter uma estrutura de funcionário do governo trabalhando de madrugada, ficou inviável, mas e precisava da gente também, de clonar. Nós éramos 8 coordenadores, então era muita coisa de trabalho. E assim. eu não mencionei, mas a Viviane, além de excelente pesquisadora, professora da UFBA, ela é mãe de 3 filhos, né? Uma menina e 2 meninos, e tem um marido, e tem a vida familiar nisso tudo. Então, vocês imaginam como deve ter ficado a vida dela nesse período. Imagina o tamanho eu disse, meu marido disse que eu saí da família, depois eu voltei de novo. Porque na verdade, como às vezes eu ia
tinha reunião até 11 horas da noite, e ele para as crianças não ficarem em casa, mandava as crianças para casa de praia de minha sogra, ficava lá. E aí eu não ia, porque às vezes eu ia, aí quando eu acabava de chegar lá, falava assim, ó, tem uma entrevista na TV Bahia amanhã de manhã, 8 horas, para divulgar o Telecorona. Só que não tinha ninguém para fazer, ninguém queria fazer. Aí tá vendo o negócio da comunicação? Ninguém queria fazer. Aí eu pisava lá, e lá não tem internet boa, voltava de novo para Salvador. Aí, assim, chegou um momento que eu falei, eu não vou mais, eu vou ficar em casa, porque eu não preciso mais ficar para cima e para baixo. Eu tomei algumas multas de trânsito, porque eu ficava no celular, no viva voz, mas eu me distraí, não percebia a velocidade. Olha histórias para guardar, para contar, né? Mas, assim, faz parte. Mas, assim, acho que o mais importante é o legado que a gente, o aprendizado. Eu sou muito grata por ter tido a oportunidade de participar desse projeto, porque aprendi muita coisa e acho que esse legado de que a gente precisa pensar na ciência sempre com o olhar da população. Não é porque você faz ciência básica dentro do laboratório que você não tem nada que ver com a sociedade. Não é assim. Você tem que pensar em como aquilo ali pode, de alguma forma, contribuir. Ou você pode contribuir com educação e saúde, ou divulgando ciência, ou você pode... Alguma inserção do seu trabalho tem. E para onde aquele trabalho vai, indiretamente, ela vai alimentar um conhecimento para quê? Essa informação é importante que seja dada para a sociedade, né? Essa transparência, essa comunicação precisa ser aprimorada. O Bruno Cova quer fazer uma pergunta. O Bruno ele tem uma participação importante no projeto lá com o Eclipse do Paulo Machado, que ele apresentou na terça. Sim. Muito bom. Então, oi, gente. Boa tarde. Vocês conseguem me ouvir? Conseguimos, sim, Bruno. Massa. Primeiro, eu queria parabenizar, né, a professora Viviane pela excelente apresentação, pelo projeto, né, um projeto muito importante, muito relevante. E, assim, é muito animador, né, escutar o seu relato, a experiência que vocês tiveram com essa proposta. O meu contato com telesaúde se deu, assim, alguns anos atrás, quando eu tive a oportunidade de profissional de trabalhar no CIAV, no Centro Antiveneno. Então, lá já existia uma rotina de telemedicina, todo um protocolo de atendimento, e eu pude ter a oportunidade de perceber a importância dessa metodologia de trabalho. Mas, assim, a minha pergunta, na verdade, são duas perguntas, né? A primeira pergunta é: como fazer, né, comunicação científica nos tempos da pós-verdade e na atual conjuntura política que nós vivemos, né, de perseguições a pesquisadoras, pesquisadores? Só para citar um exemplo, a pesquisadora Larissa Bombardi, ela escreveu um trabalho importante sobre a geografia do uso de agrotóxicos no Brasil, e ela foi densamente perseguida por correntes ideológicas que iam de encontro às propostas que ela trazia. Então, como é o desafio de se produzir ciência de qualidade, né, de se produzir comunicação científica nessa conjuntura da pós-verdade? E a segunda pergunta vai um pouco de encontro ao que eu trouxe de questionamento, né, ao professor Paulo Machado, que falou na terça-feira sobre o projeto Eclipse, do qual eu faço parte, né, que empodera pessoas com leishmaniose cutânea, né? E aí eu trouxe o atravessamento do racismo como determinante social em saúde, né, dessas populações que sofrem essas iniquidades. E o que a gente percebe, né, nas falas, né, é que, pedindo licença aqui, a comunidade acadêmica, ela não apresenta letramento racial. E como essa ausência de letramento racial por parte de uma elite acadêmica que compõe o nosso país pode, digamos assim, vou inverter, como o letramento racial dessa comunidade acadêmica pode ajudar, né, em melhores estratégias de comunicação científica. Você disse aqui na estante que não tem como a gente fazer comunicação científica, não tem como a gente fazer ciência desconsiderando essas populações, as populações atingidas, as populações vulneráveis. E, dentro da minha observação, é nítido o atravessamento do racismo nessas populações vulneráveis, assim como é nítido a falta de letramento racial por parte das elites acadêmicas, né, que produzem ciência no país. Então, dois questionamentos: como produzir comunicação científica no tempo da pós-verdade, como o letramento racial por parte da elite acadêmica do país pode auxiliar nesse processo de comunicação científica. Muito obrigado.
Muito bom, Bruno. Adoro quando as perguntas são desafiadoras. Acho que as suas perguntas são quase que uns desabafos, né, de realidades que a gente está vivendo. Primeiro, em relação à divulgação científica em tempo de pós-verdade, eu acho que a gente tem, nesses tempos, que a gente é chamado a nossa ação cidadã, mais do que nunca, né? É momento em que você tem que inibir o medo, na verdade, né? Lutar contra o medo interno de não se pronunciar, de achar que você tem que se calar. Esse é o grande problema. Então, é uma luta interna de você ter coragem para assumir posturas que você sabe que são essenciais para a sobrevivência sua, da sua ciência e da sua sociedade. Se a gente se calar, as coisas vão só piorar, né? Então, a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem para esclarecer, né? A gente tem um trabalho muito legal que a gente faz na Faculdade de Medicina discutindo vacina, que a gente faz uma simulação. Metade da sala é anti-vacina e a outra metade é pró-vacina, e aí eles discutem como se fosse um pai tentando, um médico tentando convencer a mãe a vacinar a criança. E é muito interessante como a gente sempre entra nessa mesma discussão que você chamou a atenção aí da pós-verdade, da falta de comunicação e da falta de coragem de se posicionar, né? Eu digo sempre para os meninos assim, a gente precisa, pela nossa sobrevivência do que a gente faz, se posicionar. A gente precisa dizer o que tem que ser feito, a gente precisa dizer qual é, porque se não existem várias formas de ver a ciência. Existe a ciência como ela é, baseada em evidência. Você não pode usar a ciência baseada em evidência para umas coisas e para outras não. Então, é como se houvesse uma separação, né, nesse conhecimento. Então, eu acho que o ponto principal, mais importante, é a coragem de manter essa postura, que essa pesquisadora que você citou, por exemplo, tem, e traz muito forte isso. Eu acho que esses exemplos como o dela chamam a atenção da importância da gente continuar lutando, né? A gente, inclusive pela democracia, porque a gente só tem a possibilidade de falar o que está falando porque a gente está num regime democrático, né? A outra questão é a comunicação científica para a população vulnerável e a questão do letramento racial. Esse é um problema estrutural, Bruno, e eu acho que por isso que eu digo que parece um desabafo sua fala, porque a gente não tem mesmo uma representatividade adequada dentro da comunidade acadêmica. E como é que você pede para uma pessoa que não tem aquela inserção, aquela pluralidade, um grupo que não tem pluralidade para falar a língua daquela comunidade? É difícil, né? Precisa mudar a representação, né? E aí eu digo mudar em vários sentidos, mudar nas academias, né, nas áreas de poder, né, porque se a gente não mudar nesses centros pensantes, como é que a gente vai mudar essa comunicação na sociedade, né? Assim, pelo bem ou pelo mal, as redes sociais funcionam muito bem para isso, né? A gente cria mitos que são pessoas que merecidamente estão naquela posição de destaque porque merecem, porque tem uma contribuição social importante para dar, tem os lados ruins, mas tem os lados bons também. Então, nesse sentido, muitos nomes surgiram, né, dentro do Twitter, dentro do Facebook, dentro do Instagram, que são nomes de pessoas que você nunca tinha ouvido falar e que se tornaram eminentes comunicadores em ciência. Mas eu concordo com você que ainda há uma baixa representatividade, principalmente em relação à questão social, racial. Muito obrigado, viu, professora, pela fala. Obrigado pelas perguntas, Bruno. Obrigada, Bruno. Ele também escreveu aqui no chat, coragem à palavra. Exato. Mas, assim, quando você mostrou aquela mudança dos bairros, né, ao longo da aplicação do telecoronavírus, de alguma forma, eles tiveram mais acesso, né? Mas me doeu o seu relato também deles falando que, no final, para aquela parte da população mais afastada, era a única forma que eles tinham de assistência, não é? Médica. Então, isso dói, né? Foi um conflito, imagine como a gente se sentiu, né? A gente se sentiu assim,
é uma dó no peito ter que responder aquela mensagem dizendo que a gente não tinha condições de dar aquela resposta. A gente precisava de outras instituições que, na verdade, estavam soberbadas de outras coisas que a gente entende que no meio de uma pandemia, tanto todos os governos que se prezem, né, e que tivessem realmente comprometidos com a população estariam sem tempo de respirar, né? É compreensível que não dava para estruturar. E um pouco dos estudantes, porque eu imagino que para os alunos de medicina e outros que não médicos tenha sido uma experiência também muito marcante, não é, na carreira deles, assim. Você teve um fechamento com eles de avaliação desse impacto? Teve esse paper que a gente publicou, a gente botou alguns resultados dessa avaliação. Então, no final do projeto, a gente aplicou um questionário online, acho que uns 700 alunos responderam, e acho que uns 30 e poucos médicos. Então, a gente não tem um grupo com tanta representação, era mais ou menos metade das pessoas que participaram, porque às vezes as pessoas entravam em algum momento, depois saíam, né? E nesse questionário a gente avaliou muito isso, né? Como é que foi a percepção deles, né? Primeiro, se estava sendo efetivo o que eles estavam fazendo, se eles achavam que as pessoas seguiam as orientações que eles davam, e o que eles tinham ganho para isso. E ficou muito forte a evidência de que, inclusive, uma das perguntas que a gente fez, assim, se você já tinha feito um trabalho voluntário antes, e se você não fez, se você tinha, depois do telecoronavírus, a intenção de fazer outros trabalhos voluntários. Então, 99% respondeu que tinha intenção de fazer novamente, né? E mais da metade nunca tinha feito. Então, é muito legal a gente ter tido essa sementinha, né, de essa ideia, assim. Mas eu acho que a cultura do trabalho voluntário, que é uma coisa que liga muito à cidadania, voltando ao tema, né, de cidadania, insere essa comunidade nos princípios da cidadania, né, da solidariedade. Isso não é uma coisa habitual no Brasil. Nos outros países você consegue encontrar matérias sobre isso, ou até coisas curriculares que envolvem participação em atividades cidadãs, né? De algum tipo de voluntariado. Claro, se for matéria não é voluntariado, mas assim, que dão bonificação, né? Que assim estimulam o desenvolvimento de atividade voluntária. Isso a gente não tem aqui. E nós somos um povo, o que eu considero um povo muito solidário, né? Principalmente quando você vai para as classes sociais mais baixas, as pessoas são muito solidárias, né? Elas realmente se ajudam, né? Tem uma outra cultura, assim. Então, eu acho que é uma questão muito de organização, muito mais de disponibilização ou de tornar vitrine esses diversos projetos que existem de voluntariado e que não aparecem muito para as pessoas se candidatarem, né? Ou não tem um chamamento direto, talvez, né? Mas eu confio sim que se houverem outros trabalhos voluntários envolvendo a comunidade, não só de medicina, e voltando para a resposta à pergunta de vocês, mas de todas as áreas acadêmicas de saúde, eu tenho certeza que vai ter uma boa aceitação. É uma coisa que é inerente a quem faz área de saúde, né? É assim, querer ajudar. É verdade. Mas também tem que ter essa empatia, não é? Com o outro, e isso faz diferença. Mas Viviane teve essa contribuição fantástica que ela compartilhou agora, mas faz muito tempo que ela colabora em outras áreas. Ela foi muito importante também, como eu mencionei no início da apresentação dela, nos estudos com leishmaniose na área endêmica, na região de Jequié e Jequiriçaco, aqui com a doutora Aldina Barral, que eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente com as duas, e na área endêmica também, eles fazem, né, um trabalho que também deixou um legado importante para a cidade, e também durante a epidemia das arboviroses também, de Zika, chikungunya e dengue, também a professora Viviane, junto com toda a equipe daqui do laboratório, também contribuições muito importantes, né? Então, ela vai arrumando sempre uma maneira de colaborar cientificamente e também socialmente para esses cenários, e isso é muito muito legal. Gratidão, Vivi, por ser cientista, inspiração do seu tema de... Oh, meu Deus.
Na verdade, a gente busca inspiração nos outros, né? E tive bons professores, eu falo isso, tenho bons professores, né? Eu sempre digo isso. Acho que uma coisa gera a outra, né? A Aldina sempre foi muito preocupada com esse lado social, né? Ela sempre manifesta muito isso claramente. E ela foi minha orientadora de mestrado e doutorado, né? Barral, não preciso nem falar, ele tem uma mente privilegiada e é uma das mentes, assim, de organização e criação do telecoronavírus. Ele teve presente ativamente em todo o tempo. E eu acho que a gente vai passando isso, né? Porque a gente aprende com os professores e vai passando, né? E a gente espera que as gerações de vocês vão cada vez aprimorando mais esse comprometimento social e essa necessidade de exercitar a cidadania enquanto cientista. Por isso que eu trouxe aquelas provocações. Eu realmente acho que a gente pode, cada um, pensar, refletir como pode, porque a gente transforma sociedades com ações cidadãs. Não é o caso do telecoronavírus, mas uma ação, por exemplo, de educação transforma vidas, né? E se você, não só de quem está sofrendo diretamente daquela informação na área de educação, mas também de formar pessoas, né? Para agirem naquela comunidade e multiplicarem, né? Multiplicadores. Esse foi o motivo pelo qual me motivou a organizar essa disciplina. Eu queria que os alunos tivessem a oportunidade de ouvir esse outro lado, né, da ciência, que eu falei para os pesquisadores, eu não quero dados de citocina subindo e descendo, eu quero... Quando chega lá o estado final na ciência, qual é o impacto, né, disso? Sair da Torre de Marfim para falar com a sociedade, né? E atualmente, Vivi, que o pico da pandemia, enfim, temos que estar vigilantes, mas deu uma acalmada. Quais os projetos que você está trabalhando atualmente? Alguns. Pós-Covid, Natália está aí, faz parte desse projeto, então a gente está vendo as consequências. Na verdade, esse estudo começou em 2021. No final de setembro, a gente começou Não, 2020, né, Natália? Estou perdida já. 2020 foi montado o Centro Pós-Covid aqui, e a gente tem feito um trabalho, na verdade, de levantar informações e de tentar entender a síndrome pós-Covid, que é uma sequela que, como a gente tem muitos infectados, a gente obviamente tem muitos com síndrome pós-Covid, e preciso ver o que acontece na nossa população, independente do que for descrito em outros locais, embora a descrição em outros locais também seja muito pobre ainda. Então, é uma área que tem muita coisa para a gente aprender. Eu tenho um projeto em vacina, né, de efetividade de vacina com Barral, e que envolve alunos de pós-graduação, né? E basicamente a ideia é avaliar a efetividade da vacina em diferentes contextos, né, diferentes tipos de vacina, para diferentes grupos etários, né, então qual o impacto dela ao longo do tempo, como ela perde a efetividade, como ganha, quanto tempo dura essa proteção. Então esse trabalho é fascinante, tem sido um trabalho que tem sido assim, ocupado a maior parte do meu tempo, mas tem outros trabalhos que são mais de básica, né, de ciência básica, envolvendo Covid, envolvendo chikungunya, envolvendo dengue, né, chikungunya, Blenda sabe, porque o projeto dela de mestrado é em chikungunya. E tem um projeto muito legal de Barral, que é o ESOP, que é um projeto de previsão de epidemias, que é também muito fascinante, que eu estou gostando de participar. Ou Agora, seja, na área de assim, como cidadã dentro do meu papel de cientista como cidadã, porque eu tenho sempre ficado preocupada no que eu estou fazendo. Depois do telecoronavírus, isso me despertou. Assim, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo que eu podia trazer alguma coisa, né, de contribuição para a comunidade? Então, eu tenho mexido muito com a parte de educação mesmo, em ciência, e a parte de comunicação. Como eu falei, não é uma coisa que eu gosto de fazer, mas eu estou vencendo meus desafios e tentando aprender. E eu acho que um projeto para o futuro é que a gente melhore. A gente tem talvez uma disciplina dentro do PGPAT que fosse voltada para a educação, para comunicação e ciência. Não uma pós-graduação em comunicação e ciência, mas uma disciplina dentro de quem for fazer qualquer outra coisa, né? Desafio aceito.
Eu ia adorar. Acho que os meninos Eu também acho iam. eu acho que é bem importante. Vocês vão viver situações na vida de vocês, vocês vão precisar comunicar a ciência, não só comunicar com a imprensa, mas comunicar com os entes públicos, defender o que você está fazendo, né? E até quando você vai escrever um artigo, um projeto, hoje é exigido que você tenha dentro do seu projeto uma estratégia de comunicação. A CNPq está fazendo isso. Então, para você ganhar um edital, você tem que saber como é que você vai comunicar isso para a sociedade. Então, essa é uma coisa que a gente precisa amadurecer. Eu vou aproveitar que Nath está aqui. Nath também é pesquisadora, ela já deu algumas participações especiais, já disse que ela ia ganhar o cartão Fidelidade, que ela só faltou ontem. Se ela quiser comentar alguma coisa também. A gente não tinha como perder Viviane, né? Apesar de que eu não consegui chegar no comecinho, entrei atrasada, não consegui acompanhar desde o comecinho, mas é isso, ela é essa inspiração aí, gente, não tem condição. Eu vi o finalzinho ali do Tela Corona, que a gente, enfim, com a Rede Covida lá, a gente começou como ela comentou, a gente começou a interagir mais aí pela Rede Covida, e os projetos foram surgindo, e eu vi essa loucura que foi o Tela Corona, muito bonito de ver, realmente, e viver essa inspiração aí mesmo, assim, então, um orgulho, uma honra ter contribuído aí com as coisas de Covid, e estamos aí, ainda, né, Vi, tentando. Tem bastante coisa ainda para fazer. Você ainda lembrou da Rede Covida, que eu esqueci. Pois é, tudo foi começou, muito importante, né? Também, E a Rede Covida começou exatamente... O que é a Rede Covida, foi importante também, né? Na verdade, começou com essa questão de comunicação, né, Vi? A ideia... Eu me lembro que a gente recebia as listas de artigos e que a gente tinha que ler os artigos e criticar e pensar, esse artigo é bom para combater fake news, esse artigo é bom para a comunidade, para os tomadores de decisão, né? Conta aí, Vi, como foi a história. Tudo começou assim, né? A Rede Covida começou muito nessa estratégia de informar. Então, eu tinha que pegar o conhecimento científico que era gerado e traduzir em coisa prática, né, para ser transmitido para a sociedade. Só que o volume de artigo começou a ser uma coisa absurda, que a gente não dava conta do que estava fazendo. E aí a Rede Covida começou a ter outras iniciativas, né, a parte de modelagem para previsão, né, o próprio site da Rede Covida tem um monte, e no futuro, no final acabou a gente criando também o e-book, que é um e-book aberto, né, que ele vai sendo alimentado e é gratuito, está disponível na plataforma, o link na Rede Covida, é publicado pela UFBA e tem vários capítulos interessantes discutindo tópicos de patogênese e às vezes de história. Até o próprio telecoronavírus também está descrito lá, tem um capítulo do telecorona lá. Mas, entre outras coisas, envolve a parte de agrupar o conhecimento científico, é um trabalho de Maurício, coordenado por Maurício Barral e, né, Carreiro, enfim, tem um grupo que coordena a Rede Covida. A Rede Covida é simplesmente imensa, né? É uma colaboração de pesquisadores de várias instituições, né? E de várias áreas, de vários saberes, assim, é muito legal, adoro quando trabalho com o pessoal de física, de engenharia, barato, eu aprendo todo dia, é muito louco, assim, muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Né? Essa interdisciplinaridade é uma outra coisa que meu ver, assim, é essencial para o sucesso de vários projetos, que é você ter outras visões além da sua, né? Como Bruno chamou a atenção para a questão interracial, também tem a questão dos nichos da ciência, né? Que a pessoa encaixa no nicho ali. Eu sou da área de imuno, eu só trabalho com imuno, no máximo com talvez biologia celular, não pode ser assim. A gente tem que abrir os horizontes, porque quanto mais a gente conversa e troca ideia com pessoas de outras áreas, às vezes nada a ver com a sua, mais você cresce. Por exemplo, Roberto Carreiro, que eu trabalhei no Telecorona, nossa, aprendi muito com ele. E ele é da área de exatas, né? Então. Imagina, eu que nunca tive nada a ver com vírus, e aí nas coisas com a Rede Covida, que foi isso, né? As coisas foram surgindo, os editais foram saindo, vamos tentar aqui, vamos levantar essa pergunta, vamos correr atrás, e me vi aí com essas coisas, trabalhando com vírus. Então, também, assim, aprendi, nossa senhora. É da sociedade, né? É da sociedade. Continuo aprendendo muito, né? A Val pediu para colocar aqui. Bota o link você tem um link do e-book aí, Nath?
Tem, Então, peraí, É. que eu já no site mesmo, porque aí lá no site tem tudo. Isso, tem tudo lá, né? É redecovida.org. Achei aqui. Pronto. Meninas, muito obrigada por essa tarde. Alguém mais tem algum comentário, pergunta para a prof. Viviane? Aproveitem. Senão eu vou convidar, então, a todos que abram a câmera para a gente registrar esse momento com todos Tirar uma juntos aqui, a foto. Todo mundo sabe que vai abrir a câmera, porque quando chega na faculdade que eu falei assim, não, pro, abrir a câmera, eu estou aqui toda desarrumada. Ah, sabem, porque você já é a quarta aula, então eles sabem que... Cadê, Nath? Você também, não vai fugir, não. Ó, só a Ana Paula, não sei se ela está com a câmera ligada, mas... Cadê, Mel? Mel apareceu... Mel é um aluno nosso de Moçambique, da pós-graduação, está aqui nessa conexão, nesse mundo global. Então, gente, sorriam. Pronto, Márcio? Fotógrafo profissional. Pronto, que lindo. Então, muito obrigada, quero anunciar. Então, foi fantástico, Vivi, ter você hoje à tarde aqui discutindo ciência e cidadania. Então, amanhã daremos continuidade à disciplina. Terei o prazer de receber Theo Santos, que foi meu orientando de iniciação científica, mestrado e doutorado, e atualmente é professor na UFOB, junto com o Jonilson Berlic Lima, que também é da UFOB. Eles vão falar para a gente sobre impactos e desafios da pesquisa multidisciplinar em saúde, desenvolvida pelo Núcleo de Estudos de Agentes Infecciosos e Vetores, que é o nome do laboratório deles, e que fica lá na cidade de Barreiras, Bahia. Então, Theo faz parte da Rede Covida também. Também, o Theo faz parte da Rede Covida e ele vai contar um pouco da história, ele e Johnny aqui, que eu tenho o prazer de ter na minha equipe como colaboradores, e vai ser muito legal também essa discussão. Aguardo vocês. Tá bom, gente. Prazer, tchau, Val. Obrigada. Tchau, gente. obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada, professora Viviane. Tchau, gente. Tchau.